Olá, meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e hoje a gente vai conversar sobre um mineral muito importante, um mineral que faz parte de mais de 300 reações enzimáticas no nosso corpo. Ele é um tipo de faz-tudo bioquímico, essencial à vida, e a gente está falando do magnésio. E nesse vídeo aqui você vai descobrir as funções do magnésio, os sintomas de deficiência de magnésio, então você vai descobrir se você está deficiente em magnésio, quais são as causas dessa deficiência para você corrigir, também quais são os tipos de magnésio que existem e quais são as formas que você pode suplementar e quais são as indicações para cada tipo de magnésio. Então, se você tem interesse nesse assunto, eu te convido a assistir o vídeo até o final. Bom, como vocês viram aí na introdução, o magnésio realmente é um mineral muito importante para o nosso corpo, essencial à vida. E para a gente começar o nosso vídeo, a gente vai começar falando das funções do magnésio. Eu até fiz uma lista aqui para eu lembrar de todas as funções, porque ele realmente participa de muitas coisas no nosso corpo. Então vamos começar. Então a primeira função aqui é participa do metabolismo energético. Então as nossas mitocôndrias, que são as usinas, né, de energia do nosso corpo, que ficam nas nossas células, elas que produzem o ATP. E para elas funcionarem bem, elas vão precisar de magnésio, né? Então, se você fica muito cansado, com dores, não tem muita energia, pode ser que esteja faltando magnésio aí, para suas mitocôndrias funcionarem bem, tá? Ele é essencial também para contração muscular e condução de impulsos nervosos. Ele vai atuar no relaxamento do músculo, então para quem sente cãibra, dores musculares, pode ser um sintoma, né, de deficiência de magnésio. Ele também reduz a hiperexcitabilidade neuronal e ele tem um efeito ansiolítico. Então, em tratamento de ansiedade, de depressão, de insônia, o magnésio vai ser fundamental. E esses transtornos, né, ou condições ou sintomas podem ser também deficiências de magnésio. Ele também é indispensável para a matriz óssea, né, para que o cálcio e a vitamina D sejam absorvidos e que o cálcio se fixe no osso. Não tem como ter saúde óssea só com cálcio, a gente precisa muito de magnésio e precisa que eles estejam numa proporção adequada para que os ossos, né, sejam ossos fortes, bem densos, né, e não percam essa densidade óssea. Ele também vai atuar no relaxamento dos vasos sanguíneos, melhorando a pressão arterial. Então, é até indicado assim, né, se você vai começar a tomar um remédio para a pressão, né, porque a sua pressão começou a subir, é interessante você conversar com o seu médico se você não pode antes testar a suplementação de magnésio, porque pode ser que a sua pressão está subindo por deficiência de magnésio. Tá? Não retire o medicamento sem o médico, nem desfaça uma prescrição médica, mas converse com o seu médico para achar a melhor solução para você e talvez seja a deficiência do magnésio. Suplementar o magnésio pode resolver isso daí. Então ele vai melhorar também o ritmo cardíaco e prevenir arritmias cardíacas, tá? Reduz a inflamação, o estresse oxidativo. Ele vai melhorar também resistência à insulina e reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então ele é essencial no metabolismo da glicose e dos carboidratos, tá? Ele também atua na resposta imune e na regulação de citocinas. Ele tem efeito antioxidante, reduzindo os radicais livres, né? Então, em doenças, né, que existe muito estresse oxidativo, pensar numa suplementação, no aumento da ingestão através da alimentação de magnésio é muito importante. Participa da síntese de neurotransmissores, então serotonina, dopamina, GABA. Então, esses neurotransmissores, né, da felicidade, da motivação, do relaxamento, vão depender de magnésio, tá? Então, em transtornos mentais, pensar na suplementação, no aumento do consumo de magnésio é muito importante, indispensável para a memória e para o aprendizado. E ele é fundamental para evitar os sintomas ligados a desequilíbrios mentais e emocionais, como depressão, ansiedade, insônia, irritabilidade, compulsão e nervosismo também. Então vocês veem que são muitas funções, ele atua, né, em praticamente todos os sistemas do nosso corpo e a deficiência dele vai trazer muitos prejuízos. E agora a gente vai ver quais são as deficiências, os sintomas de deficiência de magnésio. Então, para a gente começar, cãibras, cansaço, tremores, fraqueza, dores musculares, fibromialgia, irritabilidade, ansiedade, insônia, depressão, dificuldade de concentração, memória ruim, confusão mental, tensão, dores de cabeça, enxaquecas, tonturas, arritmias cardíacas, palpitações, pressão alta, intestino preso, resistência à insulina, dificuldade para emagrecer e, em casos mais graves, convulsão, confusão mental, dormência, espasmos graves, risco de infarto e também pedra nos rins e cólicas menstruais. Então, assim, também são muitos sintomas que podem ser melhorados se a gente consumir níveis adequados de magnésio dentro daquilo que a gente precisa, tá?
E aí você vê, né, são muitos sintomas de deficiência de magnésio, mas quais são as causas desses sintomas, né? Então tem algumas coisas que a gente precisa analisar que tem causado essa deficiência e muitas delas a gente pode corrigir. Então as causas de deficiência de magnésio: uma baixa ingestão de alimentos ricos em magnésio, a deficiência do solo do Brasil, porque o solo é pobre em magnésio, um consumo excessivo de cálcio, também o envelhecimento, porque no envelhecimento há um aumento da excreção renal de magnésio, ao mesmo tempo que diminui a absorção intestinal de magnésio. Também o uso de alguns medicamentos, como diuréticos, omeprazol, corticosteroides, antibióticos, anticoncepcionais hormonais e quimioterápicos. Algumas doenças também diminuem os níveis de magnésio, como diabetes, doenças gastrointestinais, doenças renais, resistência à insulina e diarreia crônica. E também consumo excessivo de açúcar, de café, de álcool, uso de cigarro. Então, muito importante resolver todas as causas dessas deficiências, que a gente pode atuar nessas causas, e naquelas que a gente não pode, muitas vezes a gente vai precisar usar da suplementação. Mas antes de precisar da suplementação ou lançar mão disso, a gente pode aumentar as fontes alimentares de magnésio. Então, quais são elas? Os vegetais verdes escuros, né, como brócolis, espinafre, couve, as castanhas, né, as oleaginosas, como amêndoas, nozes, também algumas frutas como a banana, o abacate, os cereais integrais, o cacau, algumas sementes também, como a semente de abóbora, as leguminosas também, como o grão de bico, feijão. Então, ter esses alimentos presentes diariamente na nossa rotina vai fazer muita diferença, tá? E aí a gente vai agora falar um pouquinho dos tipos de magnésio para entender quando que vai ser necessário a suplementação e também como que deve ser feita, tá? Embora é sempre importante ter o auxílio de um profissional de saúde, é interessante você saber sobre isso para conversar com o médico ou com o nutricionista que te acompanha para encontrarem, né, a melhor forma de fazer isso no seu caso. Então a gente vai falar dos tipos de magnésio e assim, o magnésio tem todas essas funções no nosso corpo. Mas como praticamente todo o nosso corpo usa magnésio, muitas vezes uma pessoa que está com um sintoma específico, como ansiedade ou com dores, a gente vai precisar direcionar o magnésio para atuar nesse ponto específico que a gente deseja. E para fazer isso, a gente usa o que a gente chama de quelação, que é o quê? A gente vai pegar o magnésio e juntar com uma outra estrutura, para que ela seja melhor absorvida no intestino e direcionada para onde a gente deseja, tá? E aí agora a gente vai falar dos tipos de magnésio e como eles são quelados e quais as indicações de cada tipo dos mais comuns. E o primeiro tipo de magnésio que a gente vai falar é o citrato de magnésio. O citrato de magnésio vai melhorar a digestão e o trânsito intestinal. Ele também vai auxiliar na absorção de cálcio, melhorando a função muscular. Ele reduz o risco de ter pedra nos rins e o uso mais indicado dele é para pessoas que estão com constipação leve ou moderada. O segundo tipo é o glicinato ou bisglicinato de magnésio. Ele vai ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar o sono devido à presença de glicina, que é um neurotransmissor calmante. Esse é um tipo de magnésio que vai ser menos propenso a causar efeitos gastrointestinais, como por exemplo diarreia. E o uso mais indicado dele é para pessoas que têm ansiedade, estresse, insônia e também com câimbras musculares frequentes. O terceiro tipo é o treonato de magnésio ou magnésio L-treonato. Esse tipo de magnésio ele vai conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica, aumentando os níveis de magnésio no nosso cérebro. Então ele vai melhorar a cognição, a memória, o aprendizado, e ele vai ser indicado para pessoas que estão com declínio cognitivo, com TDAH, com Alzheimer ou com algum tipo de estresse mental. O quarto tipo de magnésio é o malato de magnésio ou magnésio de malato. Ele participa da produção de energia do ciclo de Krebs, ajudando a reduzir a fadiga. Ele é muito indicado para pessoas que têm fibromialgia, que estão sofrendo de cansaço extremo, de dores musculares, e ele vai ajudar no relaxamento e na contração muscular. Então, se você está precisando, né, de trabalhar algum desses pontos, ou se você tem fibromialgia, a melhor indicação para você é o magnésio de malato. O próximo tipo de magnésio é o taurato de magnésio. O taurato de magnésio é um magnésio associado à taurina, que é um aminoácido essencial para a saúde cardiovascular, a saúde do coração. Ele vai regular a pressão arterial e melhorar a saúde cardíaca e é muito indicado para pessoas que estão com hipertensão, pessoas que estão com arritmias cardíacas ou que querem dar um suporte para a saúde cardiovascular. Então, se você está começando a ficar hipertenso, converse com o seu médico, talvez você esteja deficiente em magnésio. Então, testar a suplementação de magnésio para ver se essa hipertensão melhora, se é controlada,
é uma boa alternativa antes de entrar com a medicação. Mas como eu falei, converse com seu médico para definir a melhor estratégia para você. O último tipo de magnésio que eu queria trazer aqui para vocês hoje, tem vários outros tipos, mas esses são os mais comuns, tá? E o último tipo é o aspartato de magnésio. Ele vai atuar muito melhorando a função neuromuscular, muito indicado para praticantes de atividade física intensas ou para atletas. Então ele vai poder ser usado ali antes ou depois dos treinos. Então nós vimos os tipos de magnésio, nós vimos os sintomas também. Se você tem algum sintoma, pode ser que você precise, né, suplementar o magnésio, aí vai usar aí o tipo que for mais indicado para a situação que você tem. Mas existem algumas pessoas que só por fazerem parte de determinado grupo já tem indicação para suplementação de magnésio. Né? E quem são essas pessoas? São os atletas, gestantes e lactantes, idosos, pessoas que sofrem de ansiedade e de estresse crônico e pessoas que têm alguma doença crônica, como hipertensão, síndrome dos ovários policísticos, diabetes, fadiga crônica, fibromialgia, osteoporose e enxaqueca crônica. Então, esse grupo, né, de pessoas, eles vão se beneficiar muito da suplementação de magnésio. Então, como que a gente vai fazer a suplementação? Primeiro, a gente precisa avaliar a sua alimentação, também os sintomas relacionados à deficiência de magnésio que você possa ter e se você se enquadra em algum grupo que tem indicação para suplementar magnésio, tá? E o ideal é que a suplementação não passe de 350 mg por dia, é o limite máximo recomendado de ingestão de magnésio, tá? Só o que acontece? Quando a gente suplementa, por exemplo, taurato de magnésio, aí tá lá 500 mg de taurato de magnésio. Na verdade, não tem 500 mg de magnésio ali. Tem 500 mg de magnésio mais a taurina, que estão ligados, tá? E aí quem sabe fazer essas correlações, né, normalmente é o farmacêutico que faz a manipulação ali na farmácia, viu? Então, sempre que um profissional quer suplementar aquela quantidade de magnésio, ele precisa colocar ou 250 mg de magnésio, e aí coloca lá magnésio taurato, 250 mg magnésio elementar, porque aí o farmacêutico, né, quem for manipular, vai saber que aquela quantidade de magnésio que o profissional quer é 250 mg. Entendeu? Porque às vezes vem suplementos prontos e aí vem lá 500, 700 mg de magnésio, mas na verdade é do conjunto todo, né? Do magnésio com aquilo que ele está quelado. Então tem que olhar direitinho lá na informação nutricional a quantidade de magnésio que tem para ajustar a dose que você precisa, tá? E o horário da suplementação vai depender do objetivo do magnésio que você está usando. Então, se for um magnésio para dar mais energia, para dor muscular, né, tomar de manhã, por exemplo, é interessante. Se for um magnésio que você está pensando em trabalhar para insônia, para ansiedade, no período da noite, é melhor. E aí é sempre interessante também tomar próximo às refeições para evitar qualquer desconforto gastrointestinal, tá bom? O último detalhe que eu queria trazer aqui para vocês é cuidado com os suplementos prontos, tá? Por quê? Pra gente suplementar com o suplemento pronto, a gente precisa escolher marcas boas e sempre ler a lista de ingredientes, porque sempre vai ter uma coisinha ali na cápsula, nunca é só o nutriente, tá? E aconteceu com uma paciente que eu atendia, que ela parou de vir aos atendimentos e ela, um tempo depois, me mandou mensagem falando que estava suplementando magnésio, mas que estava achando muito estranho, porque sempre que ela tomava, depois ela ficava como se fosse com refluxo e soltava como se fosse uma fumaça pela boca, assim, sabe? Tipo eructação, né? Arroto mesmo. E eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, gente, não é possível que seja o magnésio, não tem condição, né? O magnésio é um nutriente essencial, ele não vai trazer esse efeito colateral, ele não tem efeitos colaterais se for bem usado, né? E aí eu pedi pra ela me mostrar o suplemento que ela tava tomando. E aí quando eu fui olhar a lista de ingredientes do suplemento, imagina que é um potinho assim. Metade do potinho era escrito a lista de ingredientes. Tinha muitos ingredientes lá com aditivos químicos, com várias misturas, que era o que estava fazendo mal para ela, né? E aí, eu tô falando do magnésio aqui, né? Porque é o que a gente tá comentando e foi o que aconteceu com essa pessoa que eu conheço. Mas isso pode acontecer com qualquer nutriente que você estiver suplementando os suplementos prontos, né? E que não forem de boa qualidade. Então, muito cuidado com essa autossuplementação, com marcas que vocês não conhecem, com suplementação sem orientação, tá bom? Busque a ajuda de um profissional, seja um nutricionista, seja um médico que te acompanha, tá bom? Pra te ajudar nesse processo. Bom, eram essas as informações sobre o magnésio que eu queria trazer aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você conhece.
Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, ou se você já usa magnésio e sente que faz diferença na sua vida, deixe aqui nos comentários também, tá bom? E se você quiser fazer um acompanhamento nutricional comigo, vai ser um prazer te ajudar nessa jornada. A gente vai trabalhar nos seus hábitos, na sua alimentação, na análise de exames, suplementação, né, de maneira individualizada para você, tá bom? E aí eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que um vídeo novo for lançado você ser notificado, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.